Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 5. O caráter da pregação de Paulo. Versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo aí de 1 Coríntios, capítulo 2, onde nós vamos tratar sobre o caráter da pregação de Paulo. No versículo 1 diz assim: Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Meus irmãos, nesse versículo temos um testemunho do apóstolo Paulo sobre como é e como deve ser pregada a palavra de Deus. Em outros estudos eu já disse que a palavra de Deus ela é simples, direta e objetiva, para que haja o entendimento por todos que a recebem. Qual é o objetivo da pregação do Evangelho? Por que Jesus deixou esse mandamento? Vamos pegar aqui uma referência bíblica que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz o seguinte: E disse-lhes, quem disse é Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O objetivo da pregação da palavra de Deus é revelar Deus, levar pessoas ao arrependimento e conversão, edificar os crentes na fé e transformar vidas de acordo com os valores do reino de Deus. Para quem não conhece Jesus, é converter e revelar a Deus. Para os crentes, é edificar a igreja, santificar e orientar a vida. Quero chamar a atenção de vocês para esse orientar a vida. Comumente falamos que a Bíblia é o manual de instruções para a vida do cristão. Mas será que isso é verdade mesmo? Basta olharmos para a nossa sociedade e conseguiremos identificar os valores cristãos. Quem foi que te disse que você deve ser uma boa pessoa? Que deve respeitar seus pais, que não pode roubar ou mesmo sair matando os outros por aí? Que você deve trabalhar para ter o seu sustento? Esses são apenas alguns exemplos dos valores cristãos que fazem parte da nossa sociedade, ou pelo menos deveriam fazer. Se olharmos com os olhos espirituais, alicerçados na palavra de Deus, conseguimos entender o porquê da nossa sociedade e de todo o mundo estar vivendo esse momento tão atribulado, cheio de violência, guerras, crimes, insegurança, inversão de valores. Como que vai ter inversão de valores? De quais valores nós estamos falando, meus irmãos? Nós estamos nos afastando de Deus e a sociedade está deixando de ter o Evangelho como referência de comportamento. Se nós perdermos a referência que é Cristo, nós voltaremos a ser feras. No versículo 2, Paulo continua: Porque decidi nada saber entre vós,
Aqui, meus irmãos, eu trouxe uma outra referência bíblica também, que está lá em Atos 22, os versículos 2 e 3, que diz assim: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica. Se vocês quiserem relembrar, Paulo aqui está falando aos judeus. Quando eles perceberam que Paulo falava hebraico, que era a língua dos judeus, guardaram ainda maior silêncio para ouvi-lo. E continuou: eu sou judeu, aqui é Paulo, tá? Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Por que eu trouxe essa referência? Porque aqui Paulo inicia o versículo 2 dizendo: decidi nada saber. Mas Paulo recebeu uma formação rabínica, formal, culta, quando ele era jovem. Gamaliel foi um dos maiores fariseus, mestre da lei, um grande e respeitado líder fariseu. Aí continua aqui no versículo 2, que Paulo disse, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo abriu mão de todo o seu, entre aspas, conhecimento e sabedoria humana para se dedicar apenas a Jesus Cristo. Aqui, ele não é que apenas a Jesus Cristo seja pouco, não. É que ele limitou a sua área de atuação. Ele falou assim: para mim, apenas Jesus basta. Em Gálatas 6,14 eu trouxe uma referência aqui, que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui é o próprio apóstolo Paulo, em outra passagem, em outra cidade, em outro tempo, dizendo que o mundo está crucificado para ele, e que ele está crucificado para o mundo. Ou seja, Paulo não quer mais saber de nada que seja do mundo. A única coisa que importa para ele é Cristo. E aqui, como ele refere-se no versículo 2, e este crucificado, ou seja, o sacrifício de Cristo por nós. No versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Importante observarmos aqui, meus irmãos, que Paulo se mostra humilde e pequeno diante dos irmãos de Corinto. Cada vez mais Paulo revela a sua submissão a Deus através de Jesus Cristo. Paulo enfatiza que ele não é ninguém, que ele não é nada, que Cristo é o Salvador e que Deus é o Pai, o único Deus, o Deus vivo. Outra informação interessante para observarmos aqui é que Paulo não está presente em Corinto. Nesse momento ele usa o verbo estive, que refere-se ao passado, ou seja, a uma carta. É só para a gente ter o entendimento, que a gente fala a carta aos Coríntios. Nesse momento da história, Paulo está em Éfeso. No versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O objetivo de Paulo, irmãos, através da sua missão de evangelização, não era conquistar seguidores para si, mas sim levar a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos que nele crerem. Paulo enfatiza que prega o Evangelho simples, direto e objetivo. E quem age na conversão não é Paulo, é o Espírito Santo de Deus. No versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu trouxe aqui
um significado de fé. O que significa fé no dicionário? É crença, crédito, convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma afirmação. Isso é fé, é a definição da palavra fé. Não quer dizer que seja fé no contexto bíblico. Eu trouxe aqui agora duas passagens, duas referências bíblicas para nós encerrarmos esse trecho de estudo. A primeira é Hebreus 11:1, que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A outra referência está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para concluir esse estudo, meus irmãos, nós observamos aqui Paulo mostrando a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, que nós devemos ser submissos a Deus, submissos sobre a autoridade de Jesus Cristo, que nós devemos ser humildes diante de Deus e diante dos homens, pois a nossa fé não vem de nós, justamente, como diz aqui no versículo que eu acabei de ler, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.